Bom dia. Como vai, senhor? Falar com todos. Muito obrigado por nos atender no feriado. Tem uma situação que se repete nas entrevistas que a gente tem colocado aqui com integrantes do atual governo ou apoiadores do atual governo. A necessidade de uma reforma trabalhista. Para vocês da Anamata que estão no dia a dia julgando casos hoje da CLT, que é a base da nossa legislação trabalhista, qual é a avaliação de vocês sobre necessidade de reforma trabalhista? Olha, reforma trabalhista é algo muito questionável. E é um grande equívoco de achar que uma lei antiga é obrigatoriamente uma lei que deva ser modificada. Isso é um erro para começar a nossa conversa. Uma lei antiga pode ser, e no caso da CLT, é uma lei boa, porque o magistrado, ele tem esse compromisso de aplicar uma lei que tem mais de 70 anos, readequando a contemporaneidade. Então a CLT, ela atende perfeitamente a nossa realidade. E outra coisa, é bom lembrar, a CLT, ela não é aquele texto de 70 anos atrás. Ela já sofreu pequenas modificações sem alterar o que é para nós fundamental, essencial, né? Mas o que está se pretendendo agora é alterar o seu núcleo fundamental, a sua própria ideologia, vamos chamar assim, né? Então isso aqui não pode ocorrer de forma alguma. Sim. A situação a frase que a gente mais ouve do atual governo e de seus apoiadores é: a única mudança vai ser que vai imperar o negociado, né, sobre o legislado. E isso deveria, segundo alguns, levar um tempo, né? Ou seria um acordo de algum tempo, enquanto a crise econômica está perdurando. E outros dizem o seguinte, que na verdade é só o início e que isso aí vai, se houver essa modificação, se aceitarem essa situação, teremos aí a fixação disso como regra, como lei, né? Tem como, por um período, né, em função de que, segundo o atual governo, teríamos geração de empregos mais rápida para sair da crise do desemprego que vivemos, essa situação do negociado sobre o legislado? Mas isso me perdoe ser mais enfático e até para que fique mais claro para os seus ouvintes. Eu vou usar uma expressão mais forte. Isso é uma grande mentira. Uma grande mentira. E aí eu falava agora há pouco. O que não pode haver é alterar o texto da CLT de uma forma que mude completamente as suas características. E quando se fala com algum parlamentar, membro de governo, de dizer, não, nós só queremos mudar algo muito simples. Isso não é o simples. Isso é alterar a estrutura do próprio direito do trabalho. E vou lhe dizer por quê. O direito do trabalho, ele tem alguns elementos que são o seu próprio princípio. O que vigora no direito do trabalho? O trabalhador, ele tem direito a ser protegido por aquela norma que seja mais favorável. Então, se vigoram duas fontes, se tem uma norma coletiva e uma norma legal, vai ser aplicada aquela que for a mais favorável. O que se pretende com o privilégio de uma norma coletiva? É que apenas esta norma coletiva, a que for objeto de um acordo ou de uma convenção, é que seja priorizada. E aí, estas normas, elas podem vir de uma forma e trabalhadas de uma negociação prejudicial ao trabalhador. Então, o que nós poderíamos ter aí? Fracionar férias, pagamento de 13º salário, reduzir o intervalo entre a jornada. Então, o intervalo que é de, no mínimo, 1 hora, poderia ser de 30 minutos, né? Então, reduções obrigatórias que a lei impõe, o que está se cogitando é que pudessem ser reduzidas por acordo coletivo. Então, se nós temos um modelo sindical hoje, que não é dos melhores, porque tem aí a
a nossa unidade sindical e às vezes baixa representatividade em alguns sindicatos, nós poderíamos ter algo muito grave, que é a redução de proteção legal do nosso sistema. Então isso não é pouco, é muito grave e todos têm que ficar muito atentos. Então o privilégio do negociado sobre o legislado é algo que de fato nós combatemos muito, mas muito mesmo, porque inclusive quando se fala que é para privilegiar a competitividade e a produtividade não tem nada a ver com isso. Produtividade tem a ver com formação profissional, com tecnologia, são coisas completamente diferentes. Doutor, não tem que mudar nada na lei, na avaliação de vocês? O que poderia mudar? Vocês em algum momento foram procurados por parlamentares para proporem mudanças na lei, né? Fazer uma reforma, uma mini reforma trabalhista, porque a gente fala com alguns setores, centrais sindicais não querem mudança, né? Ou querem inclusive ampliar os direitos, né? A gente fala com os empresários dizem que, olha, tem que diminuir os direitos nesse momento, a carga tributária é muito alta na questão trabalhista e isso influi na possibilidade de se contratar novas pessoas, né? Vocês em algum momento se reuniram com empresários de um lado, trabalhadores de outro, congressistas de outro, para tratar do assunto? Como eu lhe falei logo no começo, dá a entender que queremos cristalizar a CLT e não modificar absolutamente nada. Eu lhe falei logo no começo que a CLT há mais de 70 anos ela vem sendo alterada paulatinamente. Mas a questão num momento como esse, houve alguma grande reunião de vocês, em algum momento, uma audiência pública do Congresso, alguma coisa que reuniu todo mundo? Ainda não houve. Mas há 2 projetos que estão sendo tratados aí. O PL 30, que é da terceirização, e esses 2 projetos são muito ruins. Muito ruins. Eles mexem com o coração, com o núcleo fundamental do direito do trabalho. É o mesmo que dizer, a partir de hoje não haverá praticamente direito algum. Eles mexem com aquilo que é importantíssimo. Agora, veja, dizer que isso tem a ver com economia, tem a ver com produtividade, isso não é verdade. Aí você falou, a carga tributária sobre o trabalho é muito alta. Não foi isso que você falou agora? É verdade. Mas isso não tem a ver com a CLT. Nós defendemos exatamente que a pequena empresa, a média empresa e a grande empresa tenham um tratamento fiscal em relação ao trabalho diferenciado. Pode haver. Os sindicatos de empregadores, inclusive, o Sistema S, tem uma arrecadação custeada pelo trabalho que pode ser revista. Mas se você for olhar o valor do salário hora do trabalhador brasileiro, comparando com o valor do salário hora na Alemanha, nos Estados Unidos, ou aqui mesmo no Uruguai, no Chile ou em Portugal, é incomparavelmente menor. E se for trabalhar no sistema terceirizado, levar os 12 milhões de trabalhadores terceirizados e transformar em 45 milhões, este valor de R$4 vai reduzir para talvez R$2,50. R$2,50 o salário hora. Alguns dos nossos ouvintes aqui estão repetindo a mesma questão de forma diferente, tá? Até o senhor já tratou desse assunto publicamente, né? A questão da Justiça do Trabalho ser paternalista. E outros ouvintes aqui colocam o seguinte: qual é a proposta? Se vocês da Justiça do Trabalho têm alguma proposta em relação ao desemprego que eles entendem, né, seja o pior problema do Brasil nesse momento, gerador de violência. Vamos por partes então. A questão do paternalismo, né, que é um termo que é usado. Olha, a Justiça do Trabalho é muito paternalista. A questão aqui do Rogério, o Silvio e o Raul colocam essa situação dessa forma aqui. Isso se fala em larga escala, e eu digo que quem fala isso não conhece por dentro a estrutura da Justiça do Trabalho.
Os juízes, ele aplica uma legislação que veio e que foi introduzida no Brasil, e não apenas no Brasil, mas em vários países do mundo, que ela tem uma finalidade clara. A legislação do trabalho, ela reconhece que há uma desigualdade material entre empregados e empregadores, contratual também. Essas figuras, elas são desequilibradas. Então a lei não é o juiz não é um juiz Robin Hood. A lei reconhece que essas duas figuras, empregado e empregador, eles são desequilibrados. Então o empregado, ele é uma parte inferiorizada no contrato de trabalho, e a lei busca instrumentos para equilibrar, do ponto de vista do contrato, empregado e empregador. Mas isso não quer dizer que o juiz parta já a priori do conceito de que deve julgar a qualquer custo a favor do empregado. Não. Na Justiça do Trabalho há inúmeras ações em que são julgadas improcedentes os pedidos dos empregados. Outras tantas, esses pedidos são julgados apenas em parte favoravelmente ao empregado. 40% ou mais de 40% dessas demandas se resolvem por acordo. Então, o direito do trabalho é que ele tem esse caráter de proteger esta relação, mas protege nesse limite que estou lhe falando. Agora, pouca gente lembra que não é apenas o direito do trabalho que tem essa característica, e falo de outro. O que é o direito do consumidor? O direito do consumidor, que é mais recente, ele também tem essa característica. Ele protege o consumidor. E aí dou só um exemplo, para quem já tem mais de um pouco de idade. Havia contratos com letras muito pequenas. Pequeníssimas, que ninguém conseguia nem ler direito. O Código do Consumidor veio e disse, para começo de história, esses contratos são considerados nulos. É um modelo de proteção ao consumidor. Sim. O ônus da prova no direito do consumidor é invertido, basta que eu alegue alguma coisa. Quem tem que provar é o empresário, é o vendedor. Então são modelos de proteção dentro da indústria, do comércio. Agora, quando se fala de empregado, parece que nós temos algo assim meio canhestro de não reconhecer a legitimidade desta instituição social. Mas são modelos de proteção. Certo. Só para fechar a outra questão dos ouvintes, vocês têm propostas, na questão do desemprego, para diminuir o desemprego? Nós tivemos aqui um longo debate quando o deputado Cândido Vacareza propôs uma ampla atualização da CLT. Infelizmente esse projeto não avançou. Ali não era uma reforma, não era uma modificação da CLT, mas era uma atualização. E como a respeito de uma proposta do desemprego, se não me engano, foi o ex-ministro Delfim Neto e agora o próprio ministro da Fazenda falaram. A questão do desemprego está vinculada, palavras de Delfim Neto e Henrique Meirelles, o tema do crescimento da economia. E lembro que esta mesma CLT, que tem mais de 70 anos, ela já passou por momentos de crise econômica e por momentos de avanços na economia. E o emprego esteve a mais de 20% e a 4,5%. Certo. Então, o crescimento da economia, e aí vem, já falamos, a questão tributária, que é fundamental, incentivo à indústria, Sim. incentivo ao crédito, são elementos fundamentais. Então, defendemos isso. Mas veja, como diz Delfim e como diz Henrique Meirelles, a economia tem que crescer, e crescer robustamente. Agora, a culpa na CLT, isso é um grande equívoco, que vai gerar uma sociedade precarizada,
com poucos direitos trabalhistas. E aí nós teremos um grande erro, porque quem vai sofrer com isso é a própria economia. Crise econômica, portanto, não é pretexto para a reforma trabalhista. Não, não é, porque veja bem, se você reduz o mercado de consumo interno e reduz sistemicamente, globalmente, é o varejo que vai deixar de ter o proveito econômico disso. Imagine se você reduz aí em 30% o mercado consumidor, a potencialidade desse mercado consumidor, principalmente o varejo, vai sofrer com essa redução. Tá. Então é um impacto econômico, sem dúvida nenhuma, um impacto econômico grave, sistêmico na própria economia. Eu tenho 4 minutos de programa e 2 perguntas de ouvinte, 2 colocações, na verdade, tem comentários aqui no meio. Por conta dessa suposta desigualdade, os juízes passam por cima das provas documentais diante de uma testemunha falsa, muitas vezes. A Justiça do Trabalho cresceu de 4 para mais de 40 varas em Porto Alegre nos últimos 20 anos. Querem prova maior dessa nova atividade? Eles não têm proposta nenhuma, Felipe. Luiz Biavera Pereira, aqui de Porto Alegre, doutor. É uma avaliação de cada um. Tá. Eu lhe digo o seguinte, este ano estamos subindo de 2 milhões de processos no Brasil inteiro para 3 milhões. 3 milhões de processos, por conta até da crise econômica. E em qualquer lugar, em qualquer atividade, qualquer pessoa vai encontrar com um mau julgamento, um julgamento infeliz. Mas é por isso que o sistema judiciário, ele tem um julgamento na primeira instância e tem a possibilidade de corrigir esse julgamento em um tribunal. Certo. Bom, e o outro ouvinte faz a colocação seguinte, o João aqui. O valor por hora aqui é mais baixo porque a qualificação por decorrência da produtividade são muito menores. O magistrado sabe tudo. O fato do consumidor alegar algo e a empresa já ser considerada culpada e ter que provar a sua inocência é um absurdo, eu acho que ele falou comparável aqui. Está falando do Código do Consumidor, no caso? Não, acho que não, é um absurdo comparável a inúmeros absurdos que só na CLT se encontra, tá? Entendi. Imagina só, os Estados Unidos, esse país pobre e atrasado, não tem uma CLT, por exemplo. João, o nome dele. Não, mas há um modelo normativo. Você veja bem, se não me engano, foi no caso do McDonald's, recentemente, nos Estados Unidos, aquele salário, porque o McDonald's ele adota um sistema de que ele só demanda a mão de obra em horários de pico. Esse modelo foi igualmente reconhecido como ilegal nos Estados Unidos. Ele não tem lá a Justiça do Trabalho, mas ele tem um sistema assemelhado. Foi considerado ilegal. Essa realidade do mundo do trabalho, ela é apreciada de uma forma ou de outra em qualquer lugar do mundo. As relações de trabalho, elas são submetidas a controle em qualquer lugar, em qualquer momento. Então não há como se dizer que é uma relação igualitária, porque não é. Porque ela não é. Tá bem. Doutor Germano Siqueira, eu quero agradecer ao senhor, porque afinal de contas é feriado, nós lhe colocamos para trabalhar nesse feriado aí, mas muito obrigado aí, porque essa é uma questão que a gente vai ter que tratar cada vez mais, e a gente resolveu chamar um especialista que está lá, né, que vai acabar julgando essas questões todas para saber qual era a visão de vocês a respeito do assunto. Obrigado. Uma matéria realmente complexa e estou sempre às ordens para debater contigo e com teus ouvintes. Muito obrigado aí, um excelente feriado. Igualmente.